Olá, aqui quem vos fala é o pastor Fábio, da Igreja Pentecostal Ilhas Nações, aqui da cidade de Urbano Santos, Maranhão. Eu quero aqui nesta tarde trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Na verdade, é uma boa notícia e uma má notícia. E eu quero começar aqui pela má notícia. Depois eu quero trazer uma boa notícia. Então, se você vai assistir esse vídeo, fique até o final. Deus tem uma palavra para você, palavra de salvação, palavra essa que você não vê em jornais, notícias essas que você não vê em jornal. E Deus quer te abençoar grandemente com esta palavra. Então vamos lá, eu quero começar aqui com a má notícia. A má notícia é que a humanidade está separada de Deus. Separada de Deus por quê? Por causa do seu pecado. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, ela diz que mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem de Deus o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Está aí a revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que as nossas maldades, as nossas transgressões, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Esconde o rosto dele para que ele não possa nos ouvir. Os nossos pecados. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. O que é a lei? A lei são os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Enfim, são os mandamentos. Transgredir os mandamentos da lei de Deus, isso é pecado. Então, todos nós vivemos em algum momento uma desobediência ao Pai. A Bíblia diz que esse pecado, ele separa nós de Deus. Então, a humanidade toda, porque todos pecaram, estão separados de Deus. A Bíblia diz que, a Bíblia nos conta aqui em Romanos 3:23, você pode confirmar na sua Bíblia, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão separados da glória de Deus, estão separados da vida de Deus. Então o pecado, ele nos separa de Deus. O pecado, ele nos separa de Deus. E se a humanidade, se você que me ouve, persistir ou permanecer no pecado, o que pode acontecer? Você vai morrer. Morrer não fisicamente, mas espiritualmente. Certo que todos vão morrer fisicamente. Mas quando a Bíblia fala em Romanos 6:23, ela diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Senhor nosso. Então, o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas independente se você peca ou não, nós vamos morrer fisicamente. Quando eu falo de morte, não estou falando da morte física, estou falando da morte espiritual. E a morte espiritual é aquela morte que é a separação do homem de Deus, aonde será destinado, lançado no fogo do inferno. É a separação de Deus, é a segunda morte. O salário do pecado é a morte. O pecado é o pior vírus da face da terra. As pessoas estão correndo para fugir do vírus, do coronavírus, criando todos os meios de se preparar, para não pegar o coronavírus. Prevenção, mais prevenção. Mas as pessoas não se preocupam com um verdadeiro vírus que mata não somente o corpo, mas também mata a alma e lança no inferno, que é o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todos já pecaram. E se persistirem nesse pecado, o que resta é uma morte eterna. Você pode confirmar isso na Bíblia, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Senhor nosso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E outra coisa que você tem que entender, além do pecado, é que você não pode salvar a si mesmo.
Você não pode, você por si mesmo, não pode se salvar. Você não pode se salvar por si mesmo. A Bíblia vai dizer, a Bíblia vai nos falar em Romanos, ou melhor dizendo, perdão, Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você está aí lutando, fazendo penitências, fazendo boas obras, para ter um lugarzinho lá no céu. Você está enganado. A Bíblia diz assim que, porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Então, pela graça, o que é graça? Graça é um favor imerecido, nós não merecemos. Deus dá de graça a salvação. E essa salvação ela vem pela fé. Pela fé em quem? A fé não é cega, a fé ela tem um direcionamento. A fé em Jesus Cristo. Isso não vem de vós, diz a Bíblia, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie em Deus. Eu conquistei a salvação, eu fiz duro, orei, jejuei, fiz boas obras, eu consegui a salvação, fiz por mão de merecer. Não, a salvação não vem pelas tuas obras. A salvação, ela é um dom de Deus, é graça de Deus, é um favor imerecido. Você tem que receber este dom para você salvo. Então você não pode salvar a si mesmo por meio das tuas obras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então quer dizer que não temos que fazer obras? Sim, temos que fazer obras, não para sermos salvos. Se fazemos obras porque já somos salvos, não para ser salvo. Então tá aí, né? Eu acabei de falar aí sobre a má notícia, que todos estão separados de Deus por causa do pecado, todos os pecados estão separados de Deus, a humanidade está separada de Deus. Se nós persistirmos no pecado, o que nos resta é a morte eterna e que nós não podemos nos salvar nós mesmos. Né? A salvação ela vem pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda, em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho aqui uma boa notícia para você. A boa notícia é que Deus ama você. Deus ama você apesar da sua situação pecaminosa. Apesar da minha situação pecaminosa, apesar da sua situação pecaminosa, apesar do seu pecado. Eu quero dizer que Deus ama você. Deus ama você. E a prova que Ele ama você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós podemos ver isso em João, né, capítulo 3, verso 16. A Bíblia diz assim que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí, o amor de Deus por você. Deus te amou tanto, que Ele entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele acreditar, não venha perecer, não venha morrer espiritualmente, mas venha ter vida eterna. Outro versículo, Romanos 5,8, diz que Deus prova o seu amor para conosco. Porque Deus nos amou tanto, né? Mas Deus prova esse amor. Talvez você quer uma prova do amor de Deus. Eu vou te mostrar a prova do amor de Deus. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco. Em Cristo morrer por nós, sendo ainda nós pecadores. Qual é a prova do amor de Deus? Cristo morreu por ti. Quando tu era certinho, quando tu fazia as coisas certas, não, quando você era pecador, quando você estava atolado no pecado, quando você estava mergulhado no pecado, foi aí que Deus te amou, foi aí que Deus deu prova do seu amor para com você, como? Entregando a sua vida, para que você tivesse vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero repetir esse versículo, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por ti, meu irmão. Cristo morreu por ti, minha irmã. Louvado seja. Creia no amor de Deus. Não deixa que o inimigo venha colocar na tua mente dúvida com relação ao amor de Deus por você. Deus te ama tanto, de uma maneira tão grande, de uma maneira extensa, de uma maneira tão profunda, que foi capaz de entregar o seu Filho para que você venha ter vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero te dizer que somente Jesus Cristo poderá salvá-lo. Entenda. Somente Jesus Cristo poderá salvá-lo.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A melhor coisa é ter o nome escrito no livro da vida. A melhor coisa é você ter a certeza da salvação. Porque daqui a 100 anos eu não vou mais estar existindo aqui, e você que me ouve, você que do outro lado aí está vendo essa live, você que está vendo essa live aí do outro lado, ou você que vai ver mais na frente essa live, toda a live, daqui a 100 anos você não vai mais existir, também eu não vou mais existir aqui. Então não importa para você se você conseguiu o carro dos seus sonhos, se você conseguiu a mulher dos seus sonhos, se você conseguiu casa, carros, não importa, nada disso vai importar. Só vai importar uma única coisa: de que lado você vai estar na eternidade. O que vale a vida do homem? O que vale a vida do homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Eu sei que um olho seu vale muito. Eu creio que você não venderia um olho seu por R$1.000, R$10.000, por dinheiro nenhum você não venderia o seu olho. Por quê? Porque ele é importante, ele é precioso para você. Agora imagine a tua alma. Imagine a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Imagine a tua alma, ela é importante para Deus. Jesus Cristo diz que é melhor a gente perder um olho do que todo o nosso corpo ser lançado no fogo do inferno. Se o teu olho te levar a pecar, arranque-o. É melhor você perder um membro do que todo o seu corpo ser lançado no fogo do inferno. Então, a coisa mais importante na vida de um homem é ter a certeza da salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você que somente Jesus Cristo pode salvar você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que coisa linda, né? Eu sou o caminho. Ele não disse assim, eu sou os caminhos. Não, como se existissem outros caminhos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer ser salvo, você tem que passar por Jesus. Se você quer ser salvo, você tem que passar por Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é o único caminho que nos conduz a Deus. A Bíblia diz também em Romanos, ou melhor dizendo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então, debaixo da terra, Deus não deu a nome a ninguém pelo qual você pode ser salvo. Então, em nenhum outro há salvação. Aonde você está buscando salvação? Se você estiver buscando salvação fora de Jesus Cristo, você não vai encontrar. Se você estiver buscando salvação na religião, você não vai encontrar. Se você estiver buscando salvação no espiritismo, na Umbanda, na Quimbanda, ou em outra fonte que não é Jesus Cristo, você não vai encontrar. Porque a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, em nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia também diz em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, glória a Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então somente há um mediador que nos conduz, que nos leva a Deus. Somente Jesus Cristo, o Senhor, Ele é o único mediador que nos leva à vida eterna. Então você que vai estar assistindo essa live e ainda vai assistir mais para frente, que Deus venha te abençoar com esta palavra. Agora você já sabe tudo, né? Agora você já sabe tudo isso do que acabei de falar. Você quer receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal da sua vida? Você pode estar colocando nos comentários abaixo. Você pode estar dizendo, eu quero aceitar Jesus Cristo. E eu vou estar orando por você, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então você crê, eu quero fazer algumas perguntas para você. Se você quer ser salvo, você quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida, você crê em Jesus como sendo o Filho de Deus? Você crê em Jesus como Filho de Deus? Se você crê
em Jesus Cristo como Filho de Deus, você será salvo. A Bíblia fala que em Romanos, mais uma vez, em Atos dos Apóstolos 16, 31, diz assim, e eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então você que está aí, meu irmão, você que está aí do outro lado, se você crê em Jesus Cristo, Ele não salvará não somente você, mas também toda a sua casa, também toda a sua família. Essa é uma promessa que Ele faz a você que fizer um compromisso com Ele, de crer em Jesus Cristo. Vai salvar toda a sua casa, toda a sua parentela, vai estar na casa do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então você já deu o primeiro passo. Lembrando que para ser salvo você tem que fazer duas coisas. Repito, para você ser salvo, você tem que fazer duas coisas. Primeira, crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Isso está em Atos dos Apóstolos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que significa crer em Jesus? Muitos creem em Jesus como um ser histórico. Mas crer em Jesus significa desacreditar nas suas obras, desacreditar naquilo que você acha que pode salvar e crer somente em Jesus Cristo para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E segunda coisa que você tem que fazer para ser salvo é se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É se arrepender de todos os seus pecados. Talvez você diga, mas eu não tenho pecado. Mas a Bíblia diz que nós temos pecados. A Bíblia diz assim, olha só, que todos pecaram, né? Como eu já acabei de falar, e estamos separados da glória de Deus. E a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E a verdade de Deus não está nele. Então, se você crê em Jesus Cristo, primeiro passo, e se você se arrepende de todos os seus pecados, você será salvo. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, ela diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha como o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o que você está esperando? O que você está esperando para ter certeza da vida eterna? Creia em Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados e Ele te dará vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Se você quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, coloque nos comentários, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em Romanos 10, de 9 Romanos 10, de 9 a 10, diz assim, olha só que a palavra de Deus diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se você abrir hoje a sua boca, e confessar Jesus Cristo como teu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou do morto, a palavra diz que você será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí a salvação disponível para todos. Você será salvo. A única condição, a única coisa que você tem que fazer é abrir a boca e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está aí. Se você aceita Jesus como o seu Senhor e Salvador? Como é que eu aceito? Tá aí, é simples a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor. Por que devemos confessar Jesus Cristo como Senhor? Nós sabemos que existe dois senhores, né? A Bíblia diz, Jesus Cristo fala assim, olha só, ninguém pode amar dois senhores, ou você ama um e despreza outro, ou você despreza um e ama outro. Jesus Cristo fala em Romanos, ou Mateus, capítulo 6, verso 33, fala lá. Não podemos servir a Deus e as riquezas, não podemos servir a Deus e a mamon. Então você tem que declarar de que lado você está, qual Senhor você está servindo. O Senhor Jesus
ou a Satanás. Então você tem que decidir a quem você quer servir. Você não pode ficar coxando em dois pensamentos. Você tem que decidir a quem você quer seguir, a quem você quer se submeter, a quem você quer estar debaixo da autoridade. Eu quero dizer que se você se colocar debaixo da autoridade de Jesus Cristo, você terá vitória. Se você se colocar debaixo de Satanás, você terá opressão, você terá jugo pesado. A Bíblia diz que Jesus Cristo: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o convite de Jesus é para você que está sobrecarregado com o peso do pecado, sobrecarregado com o peso da iniquidade. Você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você pode ter a sua carga, seu peso, sua opressão retirada. Vinde a mim, disse Jesus, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você é o convite de Jesus, não importa como você está, somente receba o convite de Jesus. Então, se essa palavra tocou no teu coração, aceite Ele como o seu único e suficiente Salvador da sua vida. E para a live não ficar muito grande, que Deus te abençoe a tua vida, abençoe a sua vida que vai assistir essa live, abençoa também a sua vida que você vai compartilhar. Eu peço a todos, né? A gente acabou de ter uma live, você que está entrando agora aí, volte a live, vou deixar aqui gravada essa live e compartilhe com outras pessoas essa live. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ela ajudará muitas pessoas a reconhecerem o seu estado diante de Deus e se arrependerem dos seus pecados e voltarem para Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe a tua vida, te guarde, te protege, que o amor do nosso Deus, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.